Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso para a gente ainda reverberar os bastidores da decisão de John Textor com a demissão de Renato Paiva, os bastidores também das declarações que, segundo alguns canais, algumas mídias, alguns jornalistas, tem sido aí a palavra do Renato Paiva, né? E é claro, o que Renato Paiva traz como a sua defesa, o seu lado, diz que todo mundo está chocado, o que John Textor tem como defesa da sua decisão, e aqui a nossa opinião nós já emitimos. A questão é, quanto tempo o Botafogo vai demorar para anunciar o substituto? E a minha apuração é que já existe um nome engatilhado. Se isso vai se converter em tempo recorde para o anúncio do novo treinador, eu não sei. A gente vai trazer aqui bastidores de tudo isso que está acontecendo no Botafogo. Vou dizer que os bastidores estão fervilhando, mas politicamente, né? Os jogadores tranquilos, não vou dizer de férias, né? Mas ainda nos Estados Unidos, saindo da Filadélfia amanhã. Renato Paiva e sua comissão técnica já estão em direção ao Brasil para acertar a rescisão. Paiva deve falar com a imprensa, obviamente. Tem dado declarações para o André Galindo, para alguns da UOL, né? Diz o Paulo Vinícius Coelho que falou com ele. Enfim, a gente vai trazer, é claro, os dois lados aqui. Eu entendo os dois lados, mas a gente tem que pensar no que é melhor para o Botafogo. E nesse momento, o melhor para o Botafogo, sem dúvida, é a saída do Renato Paiva. Principalmente quando você olha para o confronto do Fluminense e vê que era só fazer o simples. É só entender quem é o seu rival, entender o momento do seu rival, as fragilidades do seu rival e atacá-las. É simples. Mas até o simples com o Renato Paiva ficava muito difícil, muito complicado, né? Então, eu já falei aqui, né, depois do jogo contra o PSG, todas as críticas, tudo isso, a gente pediu desculpas, entramos na fila do perdão e tal, mas mesmo assim eu não sou obrigado a gostar do trabalho. Então eu sempre falei isso. Peço desculpas, peço perdão. Entrou para a história como um treinador que ganhou do campeão europeu e tal. Bacana. Entrou para a história como o treinador do Botafogo no primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Né? Foi a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Renato Paiva está na história. Mas não sou obrigado a gostar dos métodos do treinador. Reconheço que fez um trabalho ok. Reconheço que ficou à frente de todos os outros que não eram treinadores, Lúcio Flávio, Thiago Nunes, né? Não preciso nem comentar isso, reconheço. Mas, tanto em termos de aproveitamento, quanto em termos de ideia de jogo, ainda assim deixou a desejar em relação a Arthur Jorge, Luiz Castro. Em relação ao Bruno Lage, não posso dizer muito, mas porque o Bruno Lage entregou mais em termos de aproveitamento, né? Então o aproveitamento do Bruno Lage foi superior ao do Renato Paiva. Mas o Renato Paiva, eu acho que apesar do Renato Paiva, o Botafogo chegou onde chegou, né? Porque não era um treinador, não era a primeira opção, não era a segunda opção, não era um treinador à altura do que o Botafogo almejava para essa temporada. Mas continuo batendo nessa tecla, né? Sempre que eu falo isso, muita gente me critica e eu não ligo para críticas. Eu acho que a gente lê as críticas como forma de melhorar, mas essa é a minha opinião, eu não mudo. O erro é do Renato Paiva? Sim. Mas também é erro do John Textor em relação ao planejamento do início do ano. Né? A temporada começa em maio, começa em abril, começa em março e tal, ok. Mas o Botafogo joga fora muito tempo para depois demitir um treinador. Então, mais um tempo perdido por conta de que o preferido do John Textor não estava à disposição. E aí você arrisca com a terceira opção e vê o que dá. Não posso dizer que deu errado. Eu acho que deu certo. Mas deu muito mais certo por conta de nossos atletas, nossos jogadores que ainda têm aquela alma de 2024 do que exatamente pelas ideias do Renato Paiva. Torço muito por ele,
que tenha sucesso no seu próximo clube. Mas os bastidores agora vão girar em torno dessa saída. Eu espero que a chegada seja anunciada logo, e pela minha apuração já existe um nome, tá? Eu estou falando isso bem abertamente, já existe um nome. Falei no Dois Toques, a Casa do Futebol, que John Textor trabalha com esse nome, que já era um nome consultado no primeiro semestre desse ano. Questões de mercado impediam o acerto, e agora não existem mais essas questões de mercado, tá? E aí, é claro, todo mundo vai começar a chutar um monte de nomes, tá? Será o Jorge Jesus? Será o Carvalhal? Vai ser o Sérgio Conceição? Será que o Arthur Jorge volta? Então, aí vem aquele cipual de informações, e claro que o GG não vai entrar nesse mérito, até porque nenhum nome foi passado para nós, tá? Então não vou sequer levantar nomes ainda. Quando a gente estiver perto dessa informação, aí a gente traz aqui para vocês numa live, né? Hoje, por exemplo, segunda-feira, dia de live, mas GG ainda está de luto. GG ainda está de muito luto por conta do que aconteceu no sábado. Ainda estou sem condições de fazer uma live, de ficar conversando com a galera, peço até desculpas, né? Outros canais certamente estão fazendo, mas nesse momento ainda não estou nessa vibe, tá? Chegando novo treinador, pintando nomes, a gente vai analisar nomes, estou aí o dia inteiro apurando para que a gente possa ter algo mais concreto para passar para vocês, beleza? Pode ser um nome que ninguém imagine, né? Eu tenho visto muita gente também, ninguém imagina, então vou chutar daqueles, Miguel Cardoso, do Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso, então vou chutar daquele, e aí começa a pegar aqueles nomes de portugueses que estão espalhados pelo mundo e tal. Gente, ninguém falou o nome de ninguém ainda, tá? Quem dá a palavra final é uma pessoa, e essa pessoa não se pronunciou ainda. O que John Textor falou, e aí eu tive a informação de quem estava lá ouvindo e tal, foi aquilo que nós trouxemos anteriormente. A insatisfação e a decepção com o jogo que o Botafogo não propôs, com o jogo que o Botafogo não fez, tá? E outra coisa, eu sinceramente acho que tanto o John Textor quanto nós temos que virar as costas pro que essa mídia clubista fala, né? Eu vi lá o bate-bola do Abel Neto com a turminha da ESPN e tal, não sei o quê. Aquela paulistada que obviamente vai puxar a sardinha pro Palmeiras e dizendo que o Textor parece um bebê chorão porque perdeu, demite e tal. Mas tem que demitir. Não é bebê chorão, não. É porque eles acham que o Palmeiras, né? O Palmeiras é que ocasionou e tal. De certa forma até foi. Porque se fosse uma derrota para o Bayern de Munique, se fosse uma derrota para o Real Madrid, se fosse uma derrota do jeito que foi, tudo bem. Mas para o Palmeiras, então de certa forma é o Palmeiras que foi o adversário do Botafogo que vai ocasionar a insatisfação do John Textor. Mas peraí, você não pode jogar assim contra um rival como o Palmeiras. Não estou aqui desmerecendo o Palmeiras, até porque é um rival igual ao Botafogo, né, em iguais condições. E exatamente por ser um rival em iguais condições, você não pode jogar da maneira que jogou, tá? Então, o John Textor deixou muito claro isso. Deixou muito claro. E isso é desde que ele chegou no Botafogo. A ideia de jogo que ele quer implementar no Botafogo não é a ideia que o Renato Paiva tem implementado na maioria dos jogos. Existem jogos em que o Botafogo tem essa ideia extremamente ofensiva. O jogo contra o Fluminense eu cito como modelo, né? A vitória do Botafogo sobre o Fluminense no Newton Santos. Mas de resto, tem sido lampejos de heroísmo, depois um jogo péssimo, aí você tem um jogo ok, depois mais um ok, aí tem um que você joga mal, mas vence. Não é o Botafogo way que o John Textor quer, que o Arthur Jorge concretizou, que o Luiz Castro colocou para funcionar em 2023. Não é. E eu espero que, conforme eu falei para vocês, a escolha desse treinador seja muito rápida, porque se o nome está engatilhado, o ideal vai ter que assinar a rescisão, né? Então eu espero que amanhã, entre amanhã e quarta, o Botafogo já resolva isso com o Renato Paiva. O Renato Paiva está com o documento em mãos, mas ainda não assinou. Espero que resolva o mais rápido possível. Estou vendo grande parte da imprensa tomando partido, né, do Renato Paiva. Se fosse com o Abel, iam achar normal a demissão.
O tempo dele já passou, tá, não sei o quê. Como é com o Botafogo, então fica com esse mimimi, só que quem toma decisões no Botafogo é o John Textor. E quanto a isso, eu confio plenamente nas decisões dele. Fui contra a escolha do Renato Paiva. Sou a favor da demissão do Renato Paiva porque é um nome que não colou. Não colou. Deu certo porque temos jogadores que decidem, mas não colou. Essa eliminação para o Palmeiras não vai descer assim tão rapidamente, não vai dar para aceitar ainda tão facilmente, tá? Vamos lá, como eu falei, muita gente comprando barulho, tem gente dizendo que é analfabetismo do John Textor, isso e aquilo. Eu acho que o erro foi antes. Planejamento ruim, decisões ruins sendo tomadas, aí tem que tomar decisões apressadas porque você está olhando muito para Lyon e não está olhando para Botafogo, e você acaba tomando decisões ruins. O trabalho do Renato Paiva foi muito mais surpreendente do que bom. O Renato Paiva nos surpreendeu. A gente achou que seria bem pior. A gente achou que seria um trabalho ruim. Eu achei que seria um trabalho ruim. Quando eu vi o Botafogo fazendo partidas ruins em sequência, a derrota para o Estudiantes, aí o jogo contra o Carabobo, eu falei, tô preocupado, não vai rolar. Aí veio a vitória contra o Carabobo na Venezuela do jeito que foi, a gente quase perdendo um jogo. Ali a gente já estava quase exigindo a demissão do Renato Paiva e tal. Foram escolhas ruins. Agora o John Textor se volta para o Botafogo novamente, ele coloca pessoas gabaritadas, que não ele, né, para comandar o futebol do Lyon. E como ele se volta para o Botafogo, ele percebe que algumas decisões foram tomadas erroneamente e o tempo de consertar é agora, que o Botafogo tem aí até o dia 12, né, de julho, para 12 dias, né, para poder receber o novo treinador, resolver essas questões que são muito importantes, burocráticas, só não pode demorar muito, né? O ideal é resolver com o Renato amanhã e anunciar o treinador um dia depois, 2 dias depois, já que o nome já está em pauta e já existem conversas anteriores e que agora essa situação com esse treinador poderia já ser resolvida e concretizada, tá certo? Vamos evitar, acho que o papel do torcedor, claro, é torcer, né? Mas é bom evitar entrar nesse discurso do caos, tá? A gente vai recomeçar a temporada, isso é ruim, a SAF ela tem uma média de um novo treinador a cada 6 meses, isso é péssimo, isso não tem nada a ver com o que o John Textor quis, e é claro que quem puxa para baixo essa média é o Bruno Lage, é o Lúcio Flávio, é o Thiago Nunes, né? É o ano de 2023. Esse ano de 2023 é a média que puxa para baixo. Anderson Moreira, ele foi treinador do Botafogo na SAF, né? Então ele também acaba puxando para baixo, não foi um treinador escolhido, então acho que nem deveria contar, né? O Luiz Castro foi um treinador que teria longevidade, mas ele saiu. Não houve uma ruptura por parte do Botafogo. Ele saiu. Os demais, ruptura por parte do Botafogo, também teve o caso do Arthur Jorge, que quis sair, né? Ele saiu. Então os bons treinadores o Botafogo não tem conseguido manter. E os ruins o Botafogo tem mandado embora. É isso. Vai fazer o quê? A média de treinadores na SAF é curta demais? É. É a ideia que o John Textor quer? Não. Mas o que você vai fazer? Se um trama pelas costas para poder sair, o outro resolve aceitar uma proposta bilionária, você vai fazer o quê? Então não dá para você falar assim, tem que trazer um treinador que não vai ceder às propostas. Então você vai trazer um treinador ruim. E aí depois você tem que demitir o treinador ruim. Então não adianta, gente. Tem que trazer um treinador da altura do projeto. O projeto é grande, tem que trazer um treinador grande. O projeto é para ter longevidade, tem que trazer um treinador inteligente, ofensivo. Se é conhecido ou se não é conhecido, isso é outra coisa. Então vamos aguardar. Quando a gente tiver mais informações, a gente vai passar isso para vocês. O elenco está chocado com a decisão? O elenco está surpreso. Chocado eu acho um exagero, tá? Chocado é, meu Deus do céu, por que demitiram Paiva? Isso seria chocado. E não tem ninguém dessa forma. Tal. É claro, os jogadores tinham respeito, tinham carinho, estão com o treinador no dia a dia. É como o chefe do seu serviço que vai para outro rumo, que é demitido e tal. Mas dependendo de quem chegar, beleza, você se acostuma rápido, né? Então isso é praxe no futebol. Isso é praxe no futebol.
Tem muitos clubes que vão mandar seus treinadores embora agora. E o Botafogo foi um deles. O Botafogo foi um deles. Então, os jogadores não estão chocados. Os jogadores estão surpresos. Mas todo mundo meio que foi avisado no sábado que decisões mais ou menos importantes poderiam acontecer devido a irregularidades na ideia de pensar o jogo do Renato Paiva e da sua comissão técnica. Então não tem ninguém triste, não tem ninguém bolado, não tem ninguém chocado. Aliás, já existia, inclusive, falei isso lá atrás, eu falei, né? O John Textor veio e disse que não tem nada disso, tal. Já tinha jogadores, já havia jogadores, né, que não estavam satisfeitos com a ideia de jogo. E isso ficou cada vez mais claro agora contra o Palmeiras, quando o próprio John Textor ficou insatisfeito, né? Então, falou para mim, pessoalmente, que não tinha isso, era 1 ou 2, 3, tal, e que ia trazer reforços de acordo com os pedidos do Renato Paiva, tal, e pronto, tá aí, demitiu o Renato Paiva. Então, assim, a verdade sempre foi uma. Havia um incômodo com essas incongruências do treinador. Havia um incômodo. E não vejo problema nenhum em assumir isso, tal. Mas ok, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E para ser feliz a gente precisa de um novo técnico urgente e os jogadores na semana que vem retomando suas atividades dentro do Botafogo, já com comissão técnica, já com uma ideia de trabalho para ser implementada, porque tem muita coisa para a gente viver em 2025. E agora, para você que não estava acreditando, né? Porque eu vejo os comentários, né? Não acredite em título, Guilherme. Eu não acredito em título. Só se o Renato Paiva sair. Agora o Renato Paiva saiu. E aí? Temos que acreditar de novo, né? Temos que acreditar de novo. Até porque o Botafogo é para quem acredita. Quem não acredita tem que ir embora mesmo. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.